Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora para mais um Vlogma. Hoje é o Vlogma número 7. O dia foi tão corrido aquele dia que eu passei o dia na máquina, que eu só saí mesmo para fazer o almoço, almocei e depois voltei para a máquina. Então eu não gravei vlog desse dia, porque eu só trabalhei nesse dia. Glória a Deus, né, que tem trabalho. Mas eu não posso deixar de compartilhar com você o Vlogma 7, né? O Vlogmas, né? Que é um vídeo todos os dias no mês de dezembro. Então hoje vai ser um vídeo diferente. Faz tempo que a gente não conversa sobre esses assuntos aqui no canal. Ontem eu recebi um comentário, 2 comentários na verdade, de uma amiga. E eu achei tão interessante em trazer para compartilhar com você esse assunto, que eu decidi, não, já que eu não gravei hoje, vou fazer esse vídeo em especial explanando esse assunto, né, falando sobre esse assunto, que às vezes é um tabu para você, né, talvez você tenha isso no seu coração, tenha essa dúvida, e eu vim aqui hoje para conversar sobre esse assunto com você. Confesso que é um assunto que gera um pouco de polêmica, né, mas eu não quero aqui trazer polêmica, eu quero esclarecer. Estou aqui com a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? E quero conversar com você sobre o uso de uma sobrancelha feita, uma unha pintada, um brinco na orelha, um cabelo, né, cortado. Meu olho tá coçando. O que a Bíblia fala, né, sobre usos e costumes, sobre a nossa forma de vestir, a nossa forma de falar. Eu trouxe aqui 2 versículos. Mas antes de eu falar sobre esses 2 versículos, eu queria dar um exemplo para você. Nós estamos no Brasil, nós temos nossa cultura original do Brasil e temos várias misturas que vieram de outros lugares. E aqui dentro do Brasil tem um grupo de pessoas que eu acho muito interessante. Eu estava orando sobre esse assunto e Deus me trouxe essa lembrança. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar daquilo que, né, nós precisamos explanar no momento. E veio à memória os índios. Os índios, eles têm uma cultura exclusiva dentro do Brasil. Os índios, eles são diferentes de todo o Brasil, né? Os índios, eles têm a cultura dele. E se você chegar lá na tribo do índio e você levar os seus costumes, a sua cultura para dentro da tribo, certamente você vai ser barrado. Porque lá dentro, eles têm a forma deles de viver. A forma deles é a forma que eles aprenderam nas suas origens e a sua forma é outra forma de viver. Isso não quer dizer que Deus ama mais você do que ama os índios, nem que ama mais os índios do que você. É só uma diferença de cultura, diferença cultural. Os índios, eles falam de uma forma diferente, eles se alimentam de forma diferente, eles se vestem de forma diferente, mas eles também são amados por Deus. E eles também, né, recebem de Deus a salvação quando um missionário chega lá e fala sobre Jesus, sobre a salvação para os índios. Mas os índios, eles têm a sua cultura diferente da minha e da sua. E se eu chego lá na tribo, eu tenho que obedecer, né? Ali é o horário de dormir, o horário de comer, o horário de... Tem todo um cronograma diferenciado lá na tribo dos índios. Da mesma forma, é na sua casa, né? Porque todos nós temos uma forma de viver diferente. Se eu chegar na sua casa e eu quiser levar a minha forma de viver, por mais que eu ache que é certa, e eu quiser levar para a sua casa, pode ser que eu não seja bem recebida, porque a sua forma de viver é a sua forma de viver. Então, a gente tem que saber diferenciar aquilo que é pecado daquilo que é uso e costume. Muitas vezes a gente, na nossa inocência, leva tudo pro pecado. Usar brinco é pecado, cortar o cabelo é pecado, pintar a unha é pecado, tirar a sobrancelha é pecado. Tudo isso você coloca num globozinho, num pacotezinho e diz assim, tudo isso é pecado. Quem faz isso, a Bíblia fala que tudo é pecado.
Eu lembro quando eu era criança que a gente citava muito esse versículo. Tudo é pecado, tudo é pecado. Mas nós temos que ver que há culturas diferentes, né? Há costumes diferentes. Há igrejas que o cabelo da mulher tem que ser longo. Há igrejas que a parede é preta. Há igrejas que todo mundo usa calça. As mulheres usam calça. E também, né, tem igrejas que as mulheres só usam saia. Tem igreja que não pode pintar a unha. Tem igreja que não pode usar brinco. E se você não se adequa a esse estilo de vida, se você quer botar um brinco na orelha, se você quer tirar a sobrancelha, e lá na igreja onde você está não pode, o correto não é você fazer e dizer assim, o pastor tem que me engolir, porque o Espírito Santo me falou que isso não é pecado. Não é sobre isso. Se você está num local onde há cultura, né, as escolhas das pessoas, o líder disse que aquilo era o certo a fazer, e você quer ser contra o líder, você está fazendo rebelião. Você está indo contra o seu líder. Então, se você, sabe aquela frase, os incomodados se retirem? É o que acontece, é o correto. Se eu estou num local que eu estou incomodada com a forma que as pessoas escolheram viver, eu não vou rebater com o líder. Eu vou me levantar e vou procurar um local que seja mais adequado à forma que eu escolhi. A botar o brinco na orelha, a tirar a sobrancelha, a cortar o cabelo curto ou não. Isso não quer dizer que você está pecando por sair daquele local. Não, você só está procurando uma igreja que se adeque, né, aos seus costumes. Só não vai fazer isso toda vez que você achar uma coisa errada na igreja. Eu queria fazer isso na igreja, o pastor não deixa, eu vou para uma igreja. Vou para outra igreja. Não é sobre isso. É sobre você estar num local, né? O que é a igreja? A igreja é uma comunidade. O que a comunidade faz junto? A comunidade junto se reúne para congregar, para louvar, para orar, para interceder uns pelos outros. Isso é a igreja. A igreja é uma comunhão. Então não adianta eu estar num local onde eu não tenho comunhão com as pessoas. Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. O Espírito Santo, quando eu aceito a Jesus, ele está dentro de mim, ele mora dentro de mim, ele me repreende, ele me ensina, ele me guia, me direciona. Mas a igreja, ela é importante. Então, não adianta estar numa igreja onde você não tem comunhão com as pessoas, pela sua forma de vestir muitas vezes, de falar muitas vezes. Então, se você está num local que você não está se adequando aos costumes, o correto é você levantar e procurar um local que seja mais adequado à sua forma de adorar a Deus. Mas não vá rebater com o seu pastor sobre tirar a sobrancelha, sobre colocar um brinco. Pastor, ele tem os motivos dele. Nós não estamos aqui pra... Eu não vou jamais dizer, vá lá no seu pastor, fala com ele. Não! Com certeza, eu já falei isso para algumas amigas pessoalmente, com certeza vai ter alguma igreja que vai sim se adequar e o pastor vai sim, sabe, ser aberto aos costumes diferentes, de formas diferentes de viver. São culturas. O que acontece é que muitas vezes a pessoa engloba tudo aquilo, né? Eu não gosto de falar muito no pessoal, porque, né? Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? Vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro 3:3. Fala assim. 1 Pedro 3:3. Tá falando sobre esposas e maridos, né? Esposas e maridos, né? Mas também fala sobre isso. Sobre os adornos. O adorno delas não seja o exterior, no entrelaçado dos cabelos, no uso de ouro, no uso do vestuário, mas que seja interior, no coração, o qual não se corrompe, e ainda o ornamento de um espírito manso e quieto, e aos olhos de Deus tem um alto preço. Quando esse versículo fala assim, espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Você acha mesmo que Deus ele está preocupado? Deus ele está preocupado com o tamanho do meu cabelo?
De que adianta o meu cabelo ser enorme e eu não ter um espírito manso? E eu não ser alguém que é manso. O que é ser manso? Alguém que busca em Deus a mansidão, né? Porque o fruto do Espírito, um pedacinho do fruto é a mansidão. Manso, quieto. E isso tem um alto preço para Deus. Ou seja, Deus ele está mais preocupado com a minha forma de agir, com a minha forma de tratar o meu próximo, com a minha forma de tratar o meu marido, tratar os meus filhos, tratar a minha família, do que simplesmente com os adornos que eu uso. Quando ele fala assim, que não seja, né, que você, ele tá, vamos conjecturar que ele tá dizendo assim, que você não se importe tanto com o adorno do cabelo, com o ouro que você usa, mas que você tenha um espírito manso. Porque isso é que é importante para Deus. Isso tem alto preço para Deus. Ou seja, é um conjunto. Quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós não mudamos só a forma de vestir. Não. Nós mudamos a forma de viver. Né? O ser cristão é um estilo de vida. A pergunta da amiga foi, Karine, eu queria tirar a sobrancelha, mas às vezes eu tenho um medo de estar desobedecendo a Deus. Esse seu temor a Deus, esse seu respeito a Deus, esse seu... É muito lindo, amiga. Mas eu quero te dizer que Deus, ele se importa muito mais com aquilo que você tem dentro de você. É claro que você não vai tirar a sobrancelha porque eu estou dizendo, tira, amiga, pode tirar. Não. Mas o Espírito Santo, ele nos constrange, né? Às vezes algo que pra mim é simples, algo que pra mim eu vou lhe tirar a sobrancelha, pra você lhe traz constrangimento. Pra você, eu não vou tirar minha sobrancelha porque eu gosto natural, porque eu acho que é pecado. É algo tão pessoal, é algo muito pessoal. Mas eu não vou dizer pra você que é pecado você tirar a sua sobrancelha. E ela falou, eu queria botar um brinco, e eu até ganhei um brinco. É algo que é esteticamente bonito, né? Você bota um brinco na sua orelha, fica bonito. Eu não tenho a orelha furada desde criança, eu nunca furei. E quem sabe um dia eu fure, não é algo que eu digo assim, isso é pecado mortal. Não, não é sobre isso. São usos e costumes. São coisas que eu posso decidir fazer ou não fazer. E Deus não está preocupado. Deus não está preocupado com o meu cabelo, com a minha sobrancelha, com a minha unha. A decência, a ordem, né? Vamos lá para o outro versículo? Vamos lá? Para Coríntios, 1 Coríntios. 1 Coríntios 6, 19. Não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Que está em vós? Proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Porque fostes comprado por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Ou seja, é um conjunto, corpo e espírito. Aí eu penso assim, o meu corpo, eu estou glorificando a Deus? A minha vida está glorificando a Deus? A minha forma de vestir, de andar, de me comportar, de tratar as pessoas, é um conjunto, corpo e espírito. Corpo, vamos de novo aqui, corpo e espírito, é um conjunto. Ou seja, não sabeis que você é morada do Espírito Santo, o Espírito Santo mora dentro de mim. Se eu tenho essa convicção, quando eu olho, eu falo sempre isso para os meninos aqui em casa, quando eu olho no espelho, eu digo assim, Espírito Santo, essa roupa tá boazinha? Eu vou pro culto hoje com essa roupa. Tá mostrando minhas vergonhas? Tá mostrando minhas pernas? Tá mostrando algo que não é pra mostrar? É sobre isso. É sobre você buscar intimidade com o Espírito Santo. É sobre você ter essa balança de peso e dizer assim, a minha vontade é essa. Mas Espírito Santo,
essa vontade, será que vai agradar a Deus? Será que se eu fizer isso, eu vou agradar a Deus? Porque quando a minha vontade não agrada a Deus, eu estou fugindo do meu propósito. Porque a minha vida é para a glória de Deus. Então, se eu vivo uma vida para a glória de Deus, né? Aquilo que eu como, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu me visto, glorifica a Deus. Então, o que falta muitas vezes é a intimidade com o Espírito Santo. Quando você busca intimidade com o Espírito Santo, quando você lê a palavra, quando você se alimenta da palavra, ninguém vai te enganar com falsas leis, né? Porque hoje o mundo tem suas leis, o mundo tem seus costumes e às vezes as pessoas ficam presas ali, aquilo ali. Ah, mas o que todo mundo tá fazendo, o efeito manada, todo mundo tá fazendo isso, vou fazer também. Não. Busque intimidade com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele vai te direcionar. Leia a palavra, ore mais. Busque a Deus, busque o Espírito Santo a direção. E se você tem paz no seu coração de tirar a sua sobrancelha, a minha irmã fez minha sobrancelha a primeira vez que ela fez, ficou muito marcada. Eu não gosto de sobrancelha marcada. É uma coisa que eu não gosto. Eu acho que fica muito forte a marcação com a rena. Dessa vez que eu fiz por último, eu disse a ela, Mimi, faz menos marcada. Ela limpou minha sobrancelha. É algo sobre autocuidado. A gente vem pro autocuidado. Nós somos corpo, morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai fazer morada numa casa suja, numa casa fedorenta, numa casa empoeirada, numa casa cabeluda, né? Se cuide. Porque o princípio, né, do pecado é a sujeira. A pessoa fedorenta, a pessoa que tem um sovaco podre, a pessoa que tem um sovaco cabeludo, né? A preciosa tem que estar limpinha. Se cuide, minha amiga, se cuide. Se você tá numa igreja que o pastor fala que não pode tomar banho, que não pode se depilar, por favor, né? Vamos se limpar, vamos ser limpinha. Até porque isso vai nos guardar de doenças, né? Se limpar, tomar um banho, passar... Quando você não pode, que já foi o meu caso, eu tive um tempo da minha vida que eu só tinha sabonete. Quando tinha sabonete, Pai da Graça, eu já cheguei a lavar meu cabelo com sabonete. O cabelo ficou duro, porque era o que eu tinha, mas eu queria pelo menos dar um cheirinho no meu cabelo. Então, nós temos que separar o que são costumes e o que Deus tem pra nós. Porque nem tudo que o homem fala que é pecado. Às vezes é só costume, às vezes é só... E você pode olhar que às vezes a pessoa que fala pra você que é pecado usar brinco, que é pecado usar cordão, que é pecado cortar o cabelo, ele usa um cordão, ele usa um relógio de ouro, ele tem uma barbuchazinha assim que ele não tira. Então isso também é pecado, né? Devia tirar, devia não ter aquela barbucha feia. E nem usar o cordão de ouro, porque se o brinco é pecado, se o cordão é pecado, a pessoa fala, né? O cordão, o relógio dela de ouro também deveria não ser colocado no braço daquela pessoa. Mas se a gente for pensar assim, mas não vai fazer isso não, pelo amor de Deus. Estamos conversando entre amigas, tá? Mas busque em Deus sabedoria. Busque no Espírito Santo discernimento. E tenha paz. Tenha paz. Se for tirar a sobrancelha, tire com decência, né? Tire com a pessoa profissional, para você não fazer estrago, se arrepender depois. Vai pintar a unha, limpe a unhazinha. Se cuide. Passe um sabonete, um hidratante, que você vai estar cuidando da morada do Espírito Santo. Né? Que não seja o adorno, presta atenção, que essa não seja a nossa prioridade. Porque Deus, ele quer de nós um espírito manso e paciente, que quer que nós sejamos mulheres, né, virtuosas, não só no nosso vestir, não só no nosso cabelo, mas nas nossas atitudes, que nós sejamos um conjunto que glorifica a Deus, que nós sejamos um corpo e espírito que glorifica a Deus, e que o Senhor nos dê
muitos anos de vida pra gente poder ensinar. Minha memória já está acabando do meu celular, porque tem alguns vídeos para apagar. Mas eu finalizo aqui. Eu tenho o prazer, né, de ter uma filha, de direcioná-la, de ensiná-la. E isso para mim é precioso, é um presente de Deus. E tenho também 2 filhos que eu também estou direcionando para serem bons esposos, bom marido. E isso é o que Deus nos dá de mais precioso, né? Se você tem filhos, se você tem filhas, não cuide só de você, cuide também de ser exemplo para eles, porque o futuro deles está nas suas mãos. Não diga assim, meus filhos estão na mão de Deus. Não, seus filhos estão nas suas mãos, porque Deus deu para você. Então, dê bons exemplos. Seja uma mulher virtuosa dentro da sua casa, porque na igreja é muito fácil a gente ser virtuosa. No conjunto é muito fácil a gente pegar a parte do louvor e cantar o louvor. Mas a gente tem que ser virtuosa dentro da nossa casa, para que os nossos filhos tenham referência dentro de casa, de como ser um bom marido, de como ser uma boa esposa. Eles vão ter essa referência através de mim, de você e do nosso marido. Infelizmente, alguns de nós não temos um marido que seja um bom exemplo. Ore por esse marido. O versículo fala no início, aquele que eu falei sobre as esposas, né? Que, semelhantemente, vós, esposas, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam, sem palavras, ser ganhos pelo comportamento de suas esposas. Então, se você tem essa dificuldade no seu lar, vamos orar e crendo que o Senhor ele tem algo especial também na vida do nosso marido. E se ele ainda não conhece a Cristo, se ele ainda não foi liberto do pecado, que as nossas atitudes venham glorificar a Deus e venham trazer aí mudança, libertação, transformação na vida desse homem. Sem falar uma palavra, a mulher de Deus, ela tem atitudes que vão trazer vida para dentro do seu lar. Se você gostou desse vídeo, deixe teu joinha. Se você não gostou, Deus te abençoe também. E a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Cuida, amiga. Gratidão gera milagres. Tchau.